Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa análise de hoje. Estamos com uma resenha aqui do livro Letramentos, Mídias e Linguagens, dos autores Rojo e Moura. Basicamente, a fonte discute como essa nossa ideia do que é ler e escrever, o tal do letramento, está mudando completamente com as mídias e tecnologias novas. A nossa missão aqui, então, é destrinchar as ideias principais dessa resenha, sabe? Entender essa evolução toda e por que isso é importante para a gente hoje. Bom, vamos lá. A resenha já começa falando que só a alfabetização, aquela ideia básica, já não dá conta de tudo. Aí que entram o letramento e, mais recentemente, os tais multiletramentos ou novos letramentos. O que seriam exatamente esses novos letramentos? Exatamente. A resenha mostra que os autores, eles partem de gente importante como Paulo Freire, Magda Soares, né? Mas eles avançam essa discussão. Os novos letramentos, eles estão muito ligados às tecnologias digitais, as TDICs. Então não é mais só decifrar a palavra no papel. É bem mais complexo. É saber navegar nesses ambientes que misturam tudo, texto, imagem, som, vídeo, ao mesmo tempo. Pense em usar aplicativo, entender um link, interagir online. Exige uma fluência digital mesmo, sabe? Faz total sentido. E a mídia? Como ela entra nessa história toda? A resenha parece que conecta uma coisa na outra. Sim, conecta. E o fascinante é ver como a mídia não só, transmite informação, mas ela molda a cultura. A resenha até menciona aquelas 6 eras culturais da Santalela. Lembra? Oral, escrita, impressa, de massas, das mídias e a cibercultura, que é a nossa, digital. A mídia é o motor dessas transições, né? Principalmente dessa passagem da escrita impressa para a cibercultura. Hoje a gente vive num mundo que chamam de transmídia. Uma história pode estar num livro, num jogo, em vídeo. As linguagens se cruzam, criam coisas novas. Entendi. E a resenha indica que o livro vai analisando isso por partes, né? Começa com a imagem estática, a foto. E aqui fica interessante, falam de paradigmas. Pré-fotográfico, fotográfico e o pós-fotográfico. Esse último pós-fotográfico é o do digital, né? Photoshop, manipulação, até essa estética de inteligência artificial que a gente vê agora. Parece que a foto, no início, era vista mais como técnica, menos como linguagem ou arte. É isso? Exato. Demorou para ser vista como uma linguagem em si. E se a gente pegar essa lógica, a imagem em movimento, o vídeo, o cinema, segue um caminho parecido, segundo a análise. Tem o pré-cinema, o cinema clássico, e o pós-cinema, que eles chamam de metamídia. É a mídia que permite essa interação, o remix, sabe? Aquelas coisas que os fãs fazem. Ah, tipo legendagem de série? Isso. Os fansubbers, ou os otakus que recriam cenas, fazem montagens. A resenha cita isso mesmo, como exemplo dessas novas práticas de letramento digital. É uma apropriação da mídia. Essa ideia de remissagem é forte mesmo online. E para o som, funciona igual? Sim, a lógica é bem parecida. A análise fala de paradigmas sonoros. O modal, o tonal, que é a maior parte da música que a gente ouve, e o pós-tonal. Esse pós-tonal inclui a música eletrônica, o uso de som gravado, sabe? O sampling. A resenha até destaca como essa cultura do sampling, de pegar trechinho de uma música para fazer outra, é super importante hoje, principalmente na cultura jovem. E sugere que isso poderia até ser mais fácil de integrar nos currículos hoje, dada a relevância cultural. Que interessante. Tudo se encaixa. E para fechar o ciclo, e o texto? A palavra escrita, como ela fica nessa história digital? O texto também vive essa revolução, claro. Os paradigmas seriam o pré-tipográfico, antes da imprensa, né? O tipográfico, com a escrita e o impresso, e o pós-tipográfico, que é o nosso mundo digital. A grande virada aí é o hipertexto. A resenha cita o Chartier para dizer que hoje a gente faz coisas com o texto que eram impossíveis antes. Indexar, comentar, copiar, colar, mover pedaços e, claro, conectar textos com links. Isso muda tudo na leitura e na escrita. A reportagem hipermediática é um exemplo de gênero que nasce daí. Quer dizer, a tecnologia não mudou só as ferramentas, mudou a própria natureza do que é ler e escrever nesses formatos todos. Exatamente. Acho que a mensagem central que a resenha tira do livro é essa: linguagem, imagem, som. Nada disso é fixo. Estão sempre mudando, se adaptando às tecnologias, às culturas, às demandas sociais.
E os letramentos, as nossas habilidades, precisam acompanhar essa dança. É um processo que não para. Então, para resumir a ópera, saber ler e escrever hoje é uma coisa muito, mas muito mais ampla e dinâmica do que a gente pensava, né? Não é só decifrar a letra, é entender, usar e criar com várias linguagens, mídias, ferramentas digitais, é participar ativamente desse mundo. Perfeito. E isso, pensando em tudo que a resenha traz sobre a velocidade dessas mudanças, deixa uma pergunta no ar, né? Se tudo muda tão rápido assim, que tipo de habilidade de comunicação, de compreensão, que talvez a gente nem imagine agora, vai ser essencial daqui a 10 anos? Fica aí a reflexão.